A paz do Senhor, meu querido irmão, tudo bem com você? Meu nome é Thiago Henrique, estou aqui para mais um vídeo no meu canal. Bom, vamos lá pro vídeo, né? E acredito que Deus tem uma resposta para você, que Deus queira falar o seu coração, que Deus queira te dar a resposta que às vezes você tenha buscado. E vamos lá, vamos ler Êxodo, capítulo 16, versículo 3, e diz assim: E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido ao deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Aqui é uma passagem em que o povo de Israel eles estavam sendo retirados do Egito, né? Para quem muito fala, a terra do Egito é uma terra de escravidão, era uma terra onde eles serviam o povo ali, né? Do Egito ali, os faraós e tudo mais. Então Deus forma uma aliança com aquele povo e começa a tirar aquele povo daquela escravidão. Mas no decorrer dessa escravidão, que eles estavam no deserto, né? De passagem, indo para o local onde Deus tinha para eles, esse povo começou a ter falta de algumas coisas, né? Devido a algumas circunstâncias e tudo mais nesse decorrer. E aí esse povo, eles começam a olhar para trás e começam a falar: meu Deus, como era bom lá no Egito. Eu era escravo, mas eu tinha o que comer. Eu era escravo e tinha o que beber. Por quê? O ser humano quando ele entra conforme a necessidade, ele começa a falar coisas, situações que muitas vezes acaba se tornando uma blasfêmia. Mas o que mais me chama a atenção nesse ponto aqui, hoje trazendo para os nossos dias, é que quantas vezes Deus vai e nos tira da escravidão, e muitas vezes a gente pega e fala para Deus e começa a reclamar com Deus, falando: Deus, como era melhor lá atrás. Então a resposta hoje para você é mais esse direcionamento, meu querido. Se Deus já te tirou algo, se Deus tirou você de um namoro passado, se Deus tirou você da vida de bebida, se Deus tirou você das drogas, se Deus tirou você da prostituição, independente da onde Deus te tirou, se Deus ele te tirou dali, era porque era algo que trazia uma escravidão sobre a sua vida. Era algo que não estava no plano e no projeto de Deus. Deus ele estabelece uma aliança e arranca o povo da escravidão. Porque não tem como Deus formar uma aliança com um homem e deixar o homem escravo de certas situações. Porque o homem, quando ele se torna escravo de certas situações, ele tem uma certa... não uma aliança com aquilo. Porque a palavra diz: se você deve para alguém, você se torna escravo daquela pessoa, né? Então você imagina aquele povo escravo, eles tinham como se fosse uma aliança, um contrato, isso que é a palavra mais certa, um contrato com o faraó, que eles tinham que fazer serviço para faraó, e o faraó lhe pagava esse povo com comida, e com bebida, e com dinheiro e tudo mais. Mas esse povo não entendia que eles eram escravos, eles faziam um serviço para receber. E Deus pegou e fez uma aliança com eles, senhores da terra do Egito. Olha para você ver, a palavra continua falando ali que Deus derrama um maná dos céus e faz água sair de rocha. Deus vai cuidando desse povo durante esse tempo, mas Deus não cobra desse povo um serviço. Igual o faraó. O faraó dava alimento, o faraó dava as coisas, mas esse povo fazia um serviço para faraó. Então tenho eu comigo que o que acontece? Deus ele só cobra uma coisa do ser humano, ele cobra o que? Obediência. Ele cobra que você assume a aliança que tem com ele. Então Deus ele vem tirando a gente dos Egitos, do lugar de escravidão, do pecado, porque o pecado ele é essa escravidão, ele traz esse aprisionamento. Então, toda vez que Deus te tira de um lugar de escravidão, às vezes você está ali num serviço que talvez ele te exigia tanto de você, que você estava escravo daquele serviço, que você se torna escravo daquele relacionamento, que você se torna escravo de certas situações na vida que Deus tem que às vezes arrancar. Teve muitos momentos na minha vida que durante o meu decorrer eu fui perdendo muitas coisas. Mas eu não percebia que às vezes aquilo me fazia escravo daquilo. Que aquilo me tirava tanta a minha energia, o meu tempo, aquilo tirava tanto de mim. O que acontecia? Que às vezes eu não parava para pensar onde Deus estava ou tudo mais, o que Deus queria comigo. Então Deus ele acaba tirando a gente desse lugar de escravidão,
Muitas vezes as coisas Deus acaba nos tirando de lugares para esse propósito, né? Que é um lugar que nos aprisiona. A gente tem que aprender a olhar de outra forma. E quando Deus tirar alguma coisa da gente, eu sei que é difícil perder as coisas, mas se alguma coisa Deus tirou, pergunta para Deus o que aquilo estava lhe trazendo, se aquilo realmente era o plano dele, se aquilo era o que ele tinha mesmo para você, e qual tipo de escravidão ou do que estava te tomando. Às vezes aquilo ali estava te tomando muito tempo, aquilo ali estava te tomando a sua santidade, aquilo estava te tomando muita coisa. Então Deus ele acaba tirando por esse propósito. Mas o povo, assim como foi tirado do Egito, que era do lugar de escravidão, e Deus foi cuidando desse povo, eu creio que Deus ele só arranca a gente para formar uma aliança para cuidar. Mas uma coisa que eu vejo que Deus não cobra serviço da gente. Deus ele te dá o sustento, ele te dá o alimento, ele vai te dar a água, tudo que o seu corpo necessita, tudo que você necessita. A palavra fala que as sandálias nos pés não se envelheciam. A palavra não está falando que ele está dando sapatos novos, todo direto. Ele está falando que o que já tem não está envelhecendo. Então o que você já tem com Deus, ele não vai estragar, vai durar muito mais. Então a palavra não está falando que Deus tá dando realmente o que é necessário. Deus dá a comida que é o necessário. Por isso que o povo comia em um dia e tinha que jogar no outro, porque sempre era se renovando. Então Deus ele trabalha dessa forma. A cada dia ele vai se renovando com cada um. Se hoje Deus te tirou de alguma situação e você não está sabendo lidar com essa situação, aprenda uma coisa. Se Deus te tirou algo, era porque era algo que te trazia escravidão. E se isso trazia ali escravidão, Deus está querendo formar uma aliança com você. E se Deus formar uma aliança com você, Ele vai te dar todo o sustento. Porque a palavra diz, não sei o que estou dizendo, só estou falando uma situação que aconteceu com o povo de Israel. Porque Deus não deixou faltar água, não deixou faltar comida para eles. Mas esse povo reclamava. Mas quantas vezes a gente pega e fala para Deus que às vezes no mundo estava melhor. Às vezes Deus tirou a gente do mundo, mas a gente pega e fica olhando para trás e falando assim, ei, quando eu tinha muitos amigos, agora eu não tenho mais amigos. Quantas vezes a gente fala assim? Porque a palavra diz que aquele que se torna amigo do mundo, ele se torna inimizade de Deus. Então Deus às vezes tirou uma amizade de você, meu querido, essa amizade te trazia escravidão. Aprenda uma coisa, Deus só tira algo que te traz escravidão. Então se hoje Deus tirou algo, é porque isso trazia ali escravidão. Então não fica olhando para trás e falando, meu Deus, como aquela carne era boa. Ei, lembra de uma coisa, as coisas com Deus vai ser eterna. Então para hoje de ficar olhando para trás e jogando na cara de Deus as coisas. Se Deus tirou você do Egito, é porque Ele quer formar uma aliança com você, porque Ele tem um sustento para você. Então para de ficar olhando para trás e jogando na cara de Deus que lá no mundo você tinha amigos, que lá no mundo você era consolado, que lá no mundo você tinha alegria. Hey, eu já vi muita gente às vezes reclamando dessas situações. Ah, eu era alegre. Ah, eu tinha saúde no mundo. Aí eu fui para Cristo, eu fiquei sem saúde. A palavra diz que Deus aproxima os seus para sarar, para curar. Então, se Deus te aproximou dele e está formando uma aliança com você, ele está te sarando, é porque ele vai te sarar para você começar a sarar outras pessoas. Porque o propósito de Deus é esse, é te sarar para você começar a curar e sarar outras pessoas. Então, não fico olhando para trás e falando para Deus, o quanto era bom aquilo lá, o quanto eu tinha amigos lá, o quanto eu tinha um namoro lá, porque às vezes você fala, estou em Deus, não consigo namorar, eu estou em Deus, eu não consigo comprar nada, eu estou em Deus e eu estou passando fome, eu estou em Deus e estou passando necessidade, eu estou em Deus e estou passando conflitos internos. Mas você já se perguntou se realmente é isso que Deus tem para você? Você já parou de reclamar, de ficar olhando para trás e ficar reclamando e vendo qual que é o projeto que Deus está te levando? Porque a gente fica olhando muito para o que está acontecendo agora, mas olha pelo projeto que Deus está te levando. Toda vez que a palavra fala que a gente começa a reclamar, a gente fica rodando em círculo. Então, o segredo para o sucesso, o segredo para a prosperidade, para as coisas, é agradecer. É olhar como Deus quer que você olhe. Então, não reclama de onde Deus te tirou. Não reclama. E começa a olhar para as coisas de Deus agora. E olha o que Deus vai fazer, o que tem feito na sua vida. Então, aprenda uma coisa hoje. A resposta para você é essa.
Não fica olhando para trás e jogando na cara de Deus, falando que lá era melhor. Porque se você voltar para lá, você vai ser escravo do pecado novamente. Então, essa é a palavra, uma palavra mais firme, realmente, mas é uma palavra que vai edificar a sua vida, uma palavra que Deus vai falar com você grandemente. E é isso que eu quero falar para você. Se inscreva no canal, deixa o like, ajuda, compartilha. Às vezes tem várias pessoas que estão precisando de uma palavra dessa, uma palavra mais firme, porque questionaram a Deus por certas circunstâncias, por certas coisas no passado, e estão pensando em voltar atrás. Às vezes a palavra é essa, é o que Deus colocou hoje para falar. Esse canal foi feito para esse propósito, para que Deus seja glorificado e a palavra dele seja levada. Então essa é a palavra que eu tenho hoje. Que eu tenho hoje não, né? Que Deus tem hoje para você. É o que Deus quer falar para você. Não olhe para trás e fique jogando na cara dele as coisas do passado. Porque o que ele tem para você hoje e amanhã, né? São bem melhores. Hoje você pode ver o agora, mas o que Deus tem para você no futuro é muito maior do que o que o faraó estava te oferecendo. O faraó só oferecia carne para o povo porque trabalhava para ele, mas Deus está oferecendo vida eterna. Deus tem vida eterna para você e Deus não está cobrando serviço seu para fazer isso. Deus está te dando a salvação de graça. Então aprenda uma coisa, para de ficar olhando e falando que o diabo está te dando coisa, tá? O diabo dá as coisas, mas ele cobra serviço, tá? O Egito só dava carne pro povo porque cobrava serviço, e Deus só tá derramando maná, derramando as coisas, não deixando faltar, e não tá cobrando serviço. Aprenda a olhar diferente, aprenda a parar de reclamar, sabe? E ficar falando que agora tá mais difícil. Ah, porque quando eu me tornei cristão é mais difícil. Essa é a palavra. Se inscreva, compartilha, curta o canal. É isso aí, meus jovens, minhas jovens. É o que Deus tem hoje para cada um. Que Deus abençoe a vida grandemente. E, deixa algo no comentário. Para quem precisa de um direcionamento, vai deixando que eu vou estar falando. Então, ficam com Deus. Deus abençoe o caminho de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.